Então, não foi por acaso que um homem estudioso como Allan Kardec chamou Deleuze de sábio, porque realmente ele fez a diferença no magnetismo. Então vamos lá na página 38 dessa edição aqui, né? Instruções práticas sobre o magnetismo animal, de Joseph Philippe François Deleuze, né? O mais conhecido por Deleuze. E Irani, pode ficar à vontade aí para começar, por favor. E vocês fiquem à vontade também, tá, pessoal? Na hora que quiserem Os questionar. exemplos que eu acabo de citar podem ser aplicados à maioria dos casos. Creio que, em geral, o contato é útil para concentrar a ação e que os passos a curta distância são preferíveis para estabelecer correntes e para arrastar o mal. As fricções magnéticas se empregam vantajosamente nas dores dos membros. É Na, importante lembrar que essas fricções, que são contatos, né? Então, veja só, eu queria fazer algumas, apesar de a gente ter tão pouco, né? Mas tem muita coisa aqui para a gente citar. Por exemplo, então ele fala da questão da maioria dos casos que a gente pode utilizar. O contato é útil, quer dizer, o toque, né? Uma coisa que há um tabu, pelo menos no meio, em alguns magnetizadores que conheço, de não querer tocar, mas o toque tem um poder magnético maior do que uma imposição. A ação magnética de um toque ele é mais forte. E ele acaba falando aqui de um detalhe importante, né? Que esse toque, essa ação, que esse toque não é um toque sem objetivo, sem sentido. Ele é um toque na qual você vai fazer uma ação magnética, semelhante a um concentrado, né? Um concentrado forte que você está tocando. E, e é legal porque ele, ele acaba dando uma dica aqui, tá? Pertinente, que é justamente arrastar o mal. Em que momento a gente arrasta o mal, pessoal? Em que momento a gente arrasta o mal? Posso citar vários, mas um que eu quero ressaltar aqui, que é por demais importante, que é muitas vezes a razão da gente ser magnetizador, né? Que é o arrastamento das dores. Mas, Wagner, a área está dolorosa. Se eu tocar, vai doer. Não, você não precisa apertar com força. Você tocou, basta tocar, ok? Mas em cima da roupa não tem problema. Pode ser contato direto, né? Na pele? Pode. Não tem problema também, ok? É mais forte. De que forma? Lógico que o contato direto é muito mais forte. Claro que sim. Não resta dúvida quanto a isso. Mas o fluido não atravessa, sim, mas há relações, há situações, há o material que tem envolvido naquela veste, né? Claro que tem locais que não vai dar para a gente né, tocar mesmo, tá? Mas no ombro, né, se a pessoa não tiver com o ombro coberto, no cotovelo fica bem mais fácil, né? No pé da pessoa, se ela tiver sem calçado, enfim. Então, observe que essas fricções e são muito utilizadas pelos massagistas, né? O pessoal que trabalha com massoterapia. E é uma coisa que a gente alerta muito, né? Quem trabalha com massoterapia tem que ter muito cuidado com a fadiga fluídica, que eles desgastam muito mais energia do que muitos magnetizadores, pelo contato direto. Okay? Então, ele fala sobre essas fricções magnéticas, voltando a falar, se vocês não lembram, ou se vocês não sabem o que é, as fricções são justamente essas massagens, muito utilizadas pelos magnetizadores, e hoje difundida, né, por todo mundo através da massoterapia, que é uma terapia à parte. Mas imagine você ser um massoterapeuta e conhecer o magnetismo. Tudo de bom. Então, uma terapia vai ajudando a outra. Sempre eu faço isso, né? Eu só alerto que a gente não deve misturar as terapias.
Mas vai, você acabou de dizer que podia usar as duas, sim, mas se você usa num momento uma, no momento a outra, para você não, sabe, não perder o controle, porque se a gente misturar demais, acaba a gente não sabe nem o que foi que fez, né, no final, né? Ah, eu uso o reiki, eu uso isso, eu uso aquilo. No final, sabe o que? Nem lembro, né? Eu usei tanta coisa, né? Claro que há casos e casos, mas foca naquilo que você quer atuar. Você vai atuar como agora? Nesse momento, como é que você vai atuar? Não, vou atuar como magnetizador. Então, haja como magnetizador. Não, agora eu vou trabalhar com massoterapia. Então, haja nesse processo. Você pode, numa sessão, fazer isso, compartilhar, né? E é um momento que você usou o magnetismo, mas sentiu a necessidade, pela sua experiência de massoterapeuta, de usar a massoterapia. Então, vai lá e mesmo numa sessão você pode, pronto, a partir daqui eu vou tentar, né, com outro processo aqui. Então, é possível, é natural, mas observa, preste atenção no que você está fazendo, né, para não fazer essa mistura, essa miscelânea toda e no final você não sabe nem o que foi que você fez da, no processo. Né? E aí você faz seus testes, lógico. Lógico. Maria Luísa levantou a mão. É isso mesmo, Maria Luísa? Está, inclusive, numa rede muito Isso. bonita aí. É, Parabéns. Wagner, é que eu estava me lembrando que, agora esses dias mesmo, eu tenho feito, aplicado passe na minha filha, que ela tem sentido umas dores de cabeça, e eu tenho feito essa imposição encostando mesmo, sabe? Sim. No, no frontal, né? E em outras partes assim, quando eu vou concentrar. E eu sinto essa necessidade, eu acho assim também que parece que a potência é maior, né? Exato. Agora, essa questão da gente não fazer, no, por exemplo, no centro espírita, né? É porque já é uma coisa mais delicada, né? Nem todo mundo gosta do toque, ou já vai ter outra interpretação, né? Tem todo aquele cuidado que a gente precisa ter, né? Com relação ao toque, não é É, isso? a gente pode conversar e se a casa permitir, porque às vezes é proibido, né? Tem tanta proibição, né? Então, a gente, se a casa for aberta e você tiver o contato assim, você vai conversar com o assistido, né? Então, ó, eu posso tocar, porque às vezes você sente necessidade, entendeu? Como você colocou, né? Eu senti a necessidade de tocar no frontal da pessoa, na testa, né? E essa pessoa permitir, tudo bem, né? Não tem problema nenhum, é um processo, né? Tá? Mas realmente é delicado, né? Nem sempre há essa possibilidade. Tem casa que proíbe mesmo, né? Tem casa que proíbe até conversar, mas não, tudo bem, a gente vai fazer a ação magnética, né? Independente disso aí, a gente consegue fazer. Quando é numa casa, num local, num ambiente terapêutico neutro, né? Digamos assim, se é que existe alguma coisa neutra na Terra, a gente acaba tendo mais liberdade de poder atuar sem esses preconceitos, né? Aí é legal você falar isso porque você usa na sua filha, né? Que bom, né? E de fato funciona, né? Então você toca e depois você deve arrastar, né? Talvez seja uma dor, não sei o que você está tratando. Isso é, eu toco, aí arrasto e faço dispersivo depois. Perfeito. E você arrasta pelos braços? Eu arrasto. Toda vez eu me esqueço desse arrastamento pelos braços. Aham. Eu tenho feito arrastamento para o canal excretor, entendeu? Para quê? Por exemplo, no caso dessa dor, né? Sim. Aí eu imagino que seja sinusite, eu não sei Ah, exatamente o tá. que é. Entendi. Ah, não. Aí, Beleza. Certo, certo. Ok. certo, né? No caso, Uhum. você plasmou algum conduto para levar lá para o reto? Pois é, não. Só fiquei mentalizando o trânsito dele, entendeu? Certo. Assim, uma sugestão. Tá tudo certo aí. Eu só dou uma sugestão, né? Porque Sim, o magnetizador tem sua liberdade de trabalhar e você nota que funciona, né? sim. Ela relata que sente alguma coisa na hora do processo, o que é que ela diz? Ou não diz nada? Não, ela não relatou, é só que melhorou a dor de cabeça, né? Certo. Pergunta a Ela ela, estava tomando.
estava tomando muito Tilenol, eu vou até levar ela no neurologista para a semana. Ela estava tomando Tilenol para passar, e aí eu suspendi o Tilenol e comecei a fazer essa aplicação, e ela está com uns 3 dias que não sente mais. Certo. Então você conversa mais com ela assim para perguntar, sabe o que que ela está sentindo na hora, sabe? Sim. Se ela sente alguma coisa escorrendo, né? Se ela sente Uhum. dor, né? No momento que você toca e depois passa, esse tipo de coisa, né? Então, a Certo. dor em si, né? Se ela está com a dor, geralmente é doloroso, né? É sinusite, como uma dor de cabeça mesmo. Aí você bota Sim. uma mão aqui e a outra arrasta pelo braço, né? Pelo um braço e pelo outro, tá? Depois você faz Sim. dispersivos transversais e tal, né? Na área onde Sim. você tocou, você fez a imposição. É isso. E se você quiser plasmar o duto, né? Você plasma, né? Você sopra o quente nas suas mãos, tá? Sopra Uhum. e com essa energia que você tem aqui, né? Com esse ectoplasma, digamos assim, aí você faz um duto, né? Da área que você quer para onde você quer que ela escorra, né? Vai embora, né? No caso, eu coloco no reto, né? Então você vai e faz Certo. lá É. para o reto. É. Mas às vezes eu Eu faço tenho também, eu faço correto. aqui na descida mesmo, né? E as pessoas Ah, relatam que sente escorrendo na hora que a gente faz. Também você vai trabalhar os seios da face, então você dá uma olhada na anatomia, né? Que tem lá aqui no frontal aqui acumula secreção, então você vai trabalhar essa área. E nos seios da face também você vai trabalhar nos seios da face. O sopro e é quente é lá muito. que vai botar esse condutor, né? Você pode tanto colocar no frontal aqui nessa parte aqui, né, do alto, Certo. como também nos seios da face, colocar os dutos também para Da descer. face. Porque às vezes ele acumula no seio da face, essas secreções, tá? Sim. E Ah, valeu. outro defeito muito legal é o do sopro quente nas inflamações, porque fica muito inflamado, né? Onde acumula, essas secreções ficam inflamadas. Então, na hora que você faz o sopro e trabalha, então tem Uhum. uma ação anti-inflamatória o sopro quente, tá bom? É só essa dica que eu dou. Mas o certo, Legal. no geral, tá tudo Obrigada. certo aí, tá bom? Obrigada. Nada. Vamos continuar, dona Irani? Ou Irani, vamos continuar, Irani. Nas enxaquecas, quando a dor é muito grande e a dor, depois de haver por durante algum tempo vossas mãos sobre a cabeça, retirai-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo. Que vossas mãos têm algo desse fluido mesclado e que, a separando e sacudindo vossos dedos, podeis expulsá-lo, que é o que efetivamente vereis acontecer. Se a causa da enxaqueca reside no estômago, só esse procedimento não terá grande êxito. Será necessário agir sobre a dita parte. Se o sangue se acumula na cabeça, será preciso, como deixo dito, levá-lo para baixo e reiterar os passos sobre as pernas e sobre os pés. Então, Deleuze está ensinando aqui a gente fazer os arrastamentos, né? Pelas pernas, pelos pés, mas também pode ser feito pelos braços, tá? Que é essa questão que eu falei para vocês, ok? Outro ponto muito interessante aqui, essa mesclagem que ele fala, né? Na hora que a gente coloca, faz uma imposição, por exemplo, concentrado ali, e na verdade a gente está misturando o nosso fluido com o fluido da pessoa, e aí quando eu vou arrastar, vai levar os dois fluidos, o meu e o da pessoa. Volto a dizer, com o sopro quente, esse efeito é mais forte ainda, tá? E a chance de sucesso é maior e a rapidez também. Ok? Então, por isso que o sopro quente é muito utilizado. Claro, com prudência, né? Porque quando a gente faz o uso do sopro quente, a gente se desgasta mais rápido. Então, cuidado com a fadiga fluídica, tá bom? Outra questão que ele fala aqui é sacudir as mãos. Era comum os magnetizadores sacudirem as mãos. Tem até um magnetizador francês na atualidade que ele faz um longitudinal e no final joga as mãos assim. Ou faz assim com as mãos. Era natural ele sacudir as mãos.
Pode-se fazer isso? Pode sacudir as mãos, mas se você fizer bastante dispersivos, se torna desnecessário sacudir as mãos, tá bom? Mas se fizer sacudindo as mãos, não está errado não. Até porque Deus fazia assim, né? O mestre fazia assim, então tá tudo certo. Eu não sei se vocês lembram, né, não sei se é da época de vocês, as pessoas faziam o passo assim, lá no final jogavam a mão para trás, né? Não sei se vocês já viram isso. Só que as pessoas não sabiam o motivo, né? Mas isso aí é para ajudar na questão dos dispersivos. Mas volto a dizer, se você fizer bons dispersivos, né? Tanto longitudinais, que são longitudinais rápidos, dispersivos são rápidos, como o transversal cruzado, então é desnecessário sacudir as mãos, tá bom? É só esse detalhe. Vamos continuar. Já disse que os dedos aproximados e apresentados de ponta agiam com mais prontidão e concentravam melhor o fluido do que estendendo a mão. Há outro procedimento cuja ação é muito mais forte e que se emprega com êxito nas dores locais e nas obstruções. Quando ele diz que os dedos concentrados, né? Ele está se referindo à pessoa que tem a emissão fluídica digital. E tem pessoas que têm emissão fluídica palmar. Então, claro que se você for palmar, você tem que colocar a palma das suas mãos voltada para onde você quer fazer sua ação magnética. Se você for digital, você coloca os dedos, né, os dígitos. E se você for misto, né, porque hoje eu sou misto, mas quando eu comecei eu era só palmar. À medida que eu fui magnetizando água, eu senti que a minha mão começou a, também nos dedos, começou a emitir energia. Então, emitir os fluidos, né? Então, eu hoje tanto uso digital como palmar, ok? Dependendo da situação que eu vou trabalhar, eu posso usar esse recurso. Mas aí vocês podem perguntar, Wagner, eu tenho dúvida, eu não sei se sou palmar ou digital. Tem um exercíciozinho que vocês podem fazer, né? Tá no livro do Barão de Poté, Manual do Estudante Magnetizador, que ele ensina esse processo onde a gente, ele chama de controle do magnetismo, e no livro de cura prânica também, eu acabei que eu peguei um pouco da cura prânica, do ensino dele lá, e misturei com o do Barão de Poté, e é assim que eu ensino hoje. Que você faz alguns exercícios e aí acaba desenvolvendo, primeiro sentindo, né? Para saber se você é palmar ou digital. Qual é a importância disso? A importância disso é porque você vai verter a mão de forma correta. Porque se você vai atuar numa pessoa aqui na frente de você, e você está com a mão assim, se for digital, tudo bem, né? Que os dígitos estão apontando para a pessoa. Mas se for palmar, está indo para o chão, não está indo para a pessoa. Então, ter cuidado em observar isso. Ah, vai, eu não sei, eu tenho dúvida se eu sou palmar ou digital. Então, você faz como uma pata de um tigre, né? Faz assim, dígito e palma em direção à pessoa, já que você ainda não tem essa segurança, tá bom? É só essa dica que eu dou. Coloca-se um pano de linho em várias dobras, ou um pedaço de lã ou de algodão sobre a parte doente. Aplica-se a boca em cima e se faz passar o hálito através dele. Isso provoca um calor vivo e o hálito, que está carregado de fluido magnético, o introduz muito bem. Observando-se que o calor não existe somente na superfície, como existiria em um ferro quente, senão que penetra no interior. Depois de haver empregado esse procedimento, fazem-se alguns passes para arrastar e dissipar o mal. Mais uma vez, ele ensinando aqui, usando um recurso que é um tecido. Qual vai ser o objetivo do tecido? O objetivo do tecido vai ser concentrar e fazer com que aquele fluido que é o sopro quente possa agir mais tempo, porque ele vai ficar acumulado ali. Então, é um procedimento muito legal, né? Porque ensina para a gente assim, passo a passo, como se fazer, e é Deleuze ensinando aqui, né? Então, sopro quente, lembrando, né? O sopro frio você faz um biquinho para fazer, né? Sopro frio, sopro quente já é mais forte. Então você vai, respiração diafragmática,
e o sopro, né? Então são emissões fluídicas muito fortes. O sopro frio também é uma emissão relativamente forte, mas o sopro quente é muito mais forte. Por isso que o cuidado da fadiga fluídica. E você fazendo isso no tecido, né, ou na lã, ou no linho, como ele falou, então tende a ficar acumulado e agindo gradativamente ali. Tá? O Wagner, João Francisco fala também que isso serve como um anteparo, uma proteção se você estiver soprando uma ferida, estiver soprando alguma coisa que pode, ao momento em que você sopra, aquilo voltar, né, e te contaminar, aquilo também serve como uma medida de segurança para você fazer nos casos assim que possa haver uma infecção, né, uma contaminação. Se a ferida estiver aberta, né, existe realmente Isso. esse perigo, e aí você bota sei lá, um gás, alguma coisa para evitar que o seu hálito chegue diretamente e contamine, né, a ferida da pessoa, ok? A ferida vai ter efeito na ferida? Vai. Quais são os efeitos? A cicatrização é mais rápida. E na queimadura? Muito forte, né? Eu tenho feito testes com queimaduras e uma semana depois não tem mais marca nenhuma, além de ser muito mais rápido o processo de tratamento. Então, claro que precisamos fazer bastante pesquisas, né? Porque a gente trata dois. Eu vou citar um exemplo meu, que a gente estava lá em Natal, na Cruzada dos Militares, e uma menina chegou com a queimadura, né? Uma jovem senhora, e ela disse, ó, eu me queimei essa semana, olha aqui como é que tá. E aí a gente fez o tratamento dela, né? Eu soprei, assim, no final, isso foi no final da reunião, quer dizer, não deu muito tempo para eu, né? Porque tava fazendo seminário lá, pessoal ensinando, então não tinha aquele tempo todo para a gente, né, fazer o processo como um todo. Mas eu fiz o que eu podia ali, né? Rapidamente, dei um sopro e arrastei, né? E no outro dia já tinha feito, uma semana depois já não tinha marca de nada, nem ficou marca nem na pele, né? Então, o sopro quente nas queimaduras, é claro que tem um detalhe importante, né? Eu observo que queimaduras, arrastamento de dores, é meio que uma especialidade minha, né? Talvez outra pessoa não tenha essa especialidade, digamos assim, né? Mas não impede de se fazer. Pode demorar um pouquinho mais, né? Mas que funciona, funciona, tá bom? Mas bem lembrado, Adriana, o tecido também tem esse objetivo, de evitar a contaminação, tá bom? Pode continuar, Adriana, por favor. O sopro frio à distância exerce uma ação refrigerante. Contribui para dissipar um calor que se extrai apresentando os dedos e se retirando-os em seguida com o cuidado de separá-los. Que é separar os dedos, que ele está se referindo à questão da emissão digital, né? O sopro frio à distância, porque assim, na verdade, pessoal, toda vida que a gente vai usar o sopro frio, a gente faz à distância mesmo. A gente chama de calmante, né? Calmante não é porque acalma, não. Calmante é porque fica distante, é mais de 25 centímetros, né? Geralmente meio metro, 50 centímetros. A gente faz o sopro, né? A gente pode fazer o sopro ao longo do braço, por exemplo, sempre em direção às extremidades, né? Esse seria um dispersivo, se você fizer rápido, se você fizer lento, é um pequeno concentrado. E o sopro tem essa ação, né? Refrigerante, digamos assim. Então você faz o sopro e a pessoa tem uma impressão como fosse um gelol, né? Como fosse uma coisa bem legal, assim, de aliviar aquela questão, aquele queimou, aquela dor, enfim. E outra questão que as pessoas falam, né, de não movimentar a mão, aquela velha desculpinha, né? E se a pessoa não tiver braço? Se não tiver braço, use o sopro. Use o sopro. Não é desculpa de você não magnetizar, né? Então você faz um longitudinal com a mão. Você faz um longitudinal com a mão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Faz um longitudinal com a mão. Mas eu não tenho braço, o meu braço está doente, sei lá, então faça com sopro. Ok? Mesma coisa. Mesma coisa. Tá?
Então não é desculpa da gente não ter braço e não trabalhar. Alguém foi Maria Luísa? Maria Luísa, pode ficar à vontade. Wagner, o sopro-fio é bom para febre, né? Também ele faz, você faz da cabeça aos pés, soprando, principalmente para criança, né? Para adulto também, ajuda bastante. Ok. No longitudinal, né, dispersivo, né, o rápido, da cabeça em direção aos pés também vai ter esse efeito, né? Tá? Mas o sopro é mais rápido, né? O sopro, depois a gente começa a usar sopro, Maria Luísa, a gente fica meio que viciado, né? Porque o efeito é tão rápido, é tão eficiente que a gente fica meio que só quer usar sopro, né? Só Eu que já tive essa experiência com febre, realmente baixou. é baixo. Agora, temos que ver a razão da febre, né? Por isso que é importante a gente desenvolver o tato magnético, né? A nossa dupla vista. E aí saber onde é a fonte dessa doença, né? Isso é que me falta ainda, esse tato. E, na verdade, não falta não, ele está aí. Desabroche ele. É Todo mundo verdade. tem. É só prestar atenção, né? Todo mundo tem tato. Você vai fazendo os exercícios, ele vai sentindo, começa a sentir uma planta, começa a sentir o gatinho, vai sentindo, aí é muito fácil você desenvolver o tato quando a pessoa está com dor. Então você vai lá, a pessoa diz, eu tô com uma dor na coluna, peraí, aí não diga onde é não, aí você vai lá e usa, sabe? Vai com a mão lá rastreando, eu senti alguma coisa aqui, né? E, assim, é muito relativo, cada pessoa sente de um jeito, por isso que eu não digo como é que eu sinto. Você que tem que descobrir como é que você sente isso. Tá? Então, é uma coisa assim. O Jacomelo fala que até hoje ele desenvolve o tato magnético, imagina a gente, né? Ele tem 50 anos de magnetismo. Então, todo dia a gente descobre novas coisas. Por exemplo, quando dá um choque na minha mão, já sei que significa alguma coisa, né? Geralmente está ligado ou a inflamação ou a dor mesmo. Então eu já fico alerta quando dá um pum, tô passando ali, até no longitudinal mesmo comum, e dá um choque naquela área ali. Eu disse, opa, tem alguma coisa errada ali, aí eu vou apurar o caso. Então a gente ficar muito alerta com essas nossas sensações da dupla vista, né, do tato magnético, para poder a gente poder atuar da melhor forma possível, tá bom? Ok, obrigada. Outra forma também que eu lembrei agora é você treinar nas pernas das pessoas, né? Pega a tua filha lá e, peraí, bota os teus pés aqui na cadeira, aí tu vai lá e é muito legal a gente usar as pernas, que é mais fácil da gente sentir também nas pernas. Geralmente a gente tem umas congestãozinhas, né? Principalmente a gente depois dos 50, né, Ariadne? A Ariadne está tratando do meu circulatório. Quem tem varizes, né, no meu caso. Puxei da minha vovozinha ainda. Enfim, aí a gente sente contato magnético, dá para sentir. Até a distância, né, Ariadne? A gente sente. Irani, por favor. Alguém levantou a Martinho. Pode falar, Martinho. Qual é a página, Irani? Estamos na página 39. Agora não sei se o seu livro é novo ou é o antigo, porque se for no novo, eu não sei qual é a página do novo, porque eu não tenho novo ainda, vou até comprar. Meu é isso. Esse é o antigo, tá bom. É o 39 mesmo. Lá no segundo capítulo, no segundo parágrafo. Martinho, você quer falar, meu filho? Quero, Wagner. É só para tirar uma dúvida sobre a questão da cor. Como é que eu vou explicar? Quero que quando eu magnetizo a água, vem uma determinada cor específica. Aí, no meio do processo, muda de cor. Isso é natural ou é alguma coisa que eu estou fazendo errado? Você tem essa habilidade de ver cor. Eu não falo nem de cor, porque quando a gente fala de cor, aí aquelas pessoas que não vê nada, aí diz, que pena, eu não tenho, né? Eu não consigo fazer, que eu não vejo a cor. Entendeu, Martinho? Eu não vejo cor nenhuma. Entendi. Wagner Marques, não vejo cor nenhuma. Minhas sensações são Eu tô, outras. Não são de cor. eu tô Mas entendendo. para você, presta atenção nessas cores. Se você consegue ver, beleza. Presta atenção nessas cores, tá bom? Ok, obrigado. Mas eu não costumo citar isso porque nem todo mundo tem, inclusive eu, né? Nem todo mundo tem essa dupla vista de ver cores, tá bom? Mas é massa você conseguir ver cores porque
Inclusive, era muito comum os sonâmbulos ver, né? Quando você tem os sonâmbulos para verificação da água magnetizada, eles diziam, né? Ah, por que você está fazendo aí? A água já está magnetizada, não precisa de mais tempo, né? No entanto, tem pessoas que querem magnetizar a água num segundo. Também aí já é fé demais, né? Você não fez nada em um segundo. Não, porque os espíritos ajudaram. O espírito pode fazer nada nessa, tá? A não ser que seja um raio, né? Se tiver um poder de um raio, bom, não sei. É muito complicado dizer que é impossível, né? Bom, mas eu não acredito, Wagner Marques, não acredito nisso, não. Eu acredito, por exemplo, quando o Deleuze diz assim, ó, se for um copo, 1 minuto de magnetização, né? Se for uma garrafa, né? Com água, 5 minutos, 10 minutos. Aí, como é que eu sei se é 5 ou é 10? Você vai saber. Quando você tiver a prática, você vai saber que já é o tempo suficiente. O ideal é você não fazer menos do que isso, né? Mas com a prática você já nota, né? Ah, não, já foi o suficiente aqui, tá? Tudo certo, beleza. Ok? Você pode usar o sopro também na hora de magnetizar, né? Usar o sopro. O sopro acelera o processo. Tem muitas lendas ligadas a Chico Xavier, né? Depois que a pessoa vira um santo, aí a pessoa começa a contar um monte de história, né? E aí eu não quero entrar no mérito de se é verdade ou não, mas contam que Chico Xavier magnetizou uma água uma vez usando o sopro. E inclusive a água ficou meio que, como é que dá o nome? Meio viscosa, para um neto de uma pessoa amiga dele. Então, é legal esse tipo de coisa, né? O poder magnético de Chico é extraordinário. Além de ser um bom médium, um excelente médium, ele também era um excelente magnetizador. Tudo de bom, né? O combo aí. Irani, por favor. Não. Opa, Ariadna, pode falar. Mas não dizem que Chico Xavier tinha problema pulmonar? Pois é, né? Como é que ele ia ter um sopro? É por isso que eu digo, né, Ariadna? Às vezes quando a pessoa desencarna, eu acho até um desrespeito, sabe? O pessoal conta tanta história, né? Quando a história é boa, até que é legal, né? Fica nas lendas mesmo, né? Mas aí eu não sei se é verdade ou não. Eu também não sei se esse problema pulmonar foi depois, se era esse tempo. Pelo que conta na história, parece que desde pequeno, né? Que ele trabalhava numa fábrica. Enfim, no nosso meio é complicado a gente ter segurança quanto a isso. Contam, né? Conta o pessoal, mas eu gosto muito, sabe, Ariadna, de usar a prudência, tá? Mesmo se tratando de Chico, não é desmerecendo ele em absoluto, né? Fez um belíssimo trabalho. Mas eu não considero nenhum médium da face da Terra um santo. Infelizmente, a gente acaba... Acho que é o vício da igreja, né? Passou tantos séculos na igreja que a gente tem que santificar os outros, né? Isso é um grande erro para todo mundo. Mas vamos em frente. Irani? Refresca-se também a cabeça, colocando em cima a palma da mão e tendo os dedos elevados e separados. O fluido se escapa pela ponta dos dedos. Outra técnica, né? Eu nunca uso esse tipo de coisa, né? Eu coloco a mão aqui em cima da cabeça e é como fosse uma... como é que a gente pode dizer? Como fosse o fluido saindo, né? Pelos dedos, né? Eu nunca fiz isso. Tá na hora da gente testar, né, pessoal? O Deus está ensinando aí, vamos testar. Então, bota a mão aqui. Como se aspirasse, né, Wagner? Ah? Como se aspirasse. Fosse um aspirador. Aí eu não sei. Ele não diz aqui que é aspirador, mas provavelmente sim. Né, Gil? Que o fluido sai pela ponta dos dedos, né? Provavelmente sim. Como fosse um escape, né? Isso. É como uma panela de pressão e você abre uns pontos para o vapor sair, né? A pressão sair, alguma coisa assim, sim. não é? Assim, igual comparação do material. O teu passa por impacto? Tem, por impacto. E tem um que você coloca também e puxa. Já viu? Tem a imposição por impacto, tem a dispersão por impacto. Isso, é como se fosse dispersar, só que no caso fica ali parada. O caso, eu uso assim, ó. Eu vou com a mão fechada aqui, aí abro e faço isso aqui. Uhum. Eu creio que é mais eficiente do que esse que Deleuze falou, porque assim, meu querido Deleuze, nada contra, né? Ele é sábio, né? Mas se eu for fazer isso,
principalmente inexperiente, corre o risco de congestionar, não é? Aham. Mas fazendo dispersão por impacto, o risco é mínimo de congestionar, a não ser que você faça errado o processo. Então, a dispersão por impacto é melhor do que essa que foi sugerida aqui por Deleuze. Mas se a gente quiser testar, teste na sogra, né? Se funcionar, brincadeira. Enfim. Ok, pessoal? Muitas vezes não é possível fazer sair uma dor da parte em que se fixou, e tão somente se consegue afastá-la progressivamente, pouco a pouco. Um mal que está sobre a parte alta da cabeça se enfraquecerá desde logo ao centro, separando-se à direita e à esquerda. A cada passo se lhe desalojará e se fará desaparecer uma parte dele, sendo necessário mais ou menos tempo para dissipá-la inteiramente. Esse à direita e à esquerda, a gente pode estar se referindo aí, no caso, né, ao transversal cruzado, ok? Onde você faz os dois ao mesmo tempo, né? Direita e esquerda. Então, ele está transversal, então você faz sempre transversal à pessoa. Se ela estiver deitada numa maca do mesmo jeito, transversal. Cuidado para você não fazer ao longo da cabeça em direção aos pés ou dos pés em direção à cabeça, né? Você vai fazer assim. Eu já vi magnetizadores fazendo isso. Só que tem um problema. Quando essa mão sobe em direção à cabeça, ela tem uma chance de congestionar, de gerar dor de cabeça na pessoa, entendeu? Então é sempre transversal, para evitar que suba dos pés em direção à cabeça. Evitar sempre de fazer isso. Mesmo que você tenha prática, evite, porque não é garantido. Então, eu ensinei uma vez com um amigo meu, evangélico, né, lá da universidade, e ele fez na esposa dele, né? A esposa dele teve uma crise de rins, ele disse, rapaz, eu vou fazer aquele negócio que Wagner me ensinou, e ele fez. Ele falou para mim que a dor nos rins foi embora, porque ele fez o transversal, né? Aí ele disse que achou engraçado porque ele fez dos rins, né? E quando ele fez, a esposa dele ficou com dor de cabeça. Eu disse, olha, tem alguma coisa errada, o que é que tu fez? Como é que você fez? Aí ele disse, né, que ela estava deitada e ele fez assim, do rim em direção à cabeça e outro em direção às pernas, né? E aí eu disse para ele, rapaz, tu fez errado, porque se tu tá fazendo assim, essa mão tá certa, que vai em direção aos pés, né? Mas essa tá em direção à cabeça, né? Então tá indo a lei do magnetismo, né? Que não pode dos pés em direção à cabeça. Ah, é por isso que ela ficou com dor de cabeça, porque separava justamente a mão na altura da cabeça, né? Arrastou para a cabeça a dor. Aí eu perguntei para ele, né? O que é que tu fez depois? Ele disse, não, eu fui dormir que eu tava com sono danado. Eu disse, rapaz, realmente tu ama muito tua esposa, né? Em vez de tu fazer um dispersivo, né? Arrastar. Mas provou, de certa forma, né? Que não se deve fazer isso. Vamos continuar? Não exporei aqui os pormenores dados por Kluge, professor da Escola de Medicina de Berlim, referentes à manipulação palmar, digital, dorsal e punho. O que deixo dito basta para indicar os procedimentos que se podem empregar quando ainda não se tem produzido algum efeito sensível. Acrescentarei somente que a ação é mais viva e penetrante por meio da manipulação digital, quer dizer, quando se apresenta a extremidade dos dedos, do que quando se apresenta a mão aberta com os dedos retos, de modo que o fluido parta de toda a sua superfície interior. A manipulação palmar ou com a mão aberta e distante é um procedimento geralmente empregado para acalmar. Com frequência, basta ele para diminuir as mais vivas dores. Os dedos reunidos em ponta concentram a ação sobre a parte para onde se dirigem. Um detalhe importante aqui é que provavelmente Deleuze ele era muito digital. Por isso que ele fala com relação ao palmaio digital que o efeito do digital é muito melhor. Era melhor para ele, não é? Então, porque ele era digital, tá? Mas a gente pode testar os dois, tá?
palmar digital sem problema. Lembrando que você precisa descobrir se você é palmar ou digital. Caso você tenha dúvida, a patinha de tigre, né? Essa é a dica que eu dou para vocês, tá bom? Com relação a Gleuger, né? Parece o nome desse cara aqui. É legal demais, né? Porque era na Escola de Medicina de Berlim, quer dizer, um alemão, né? Berlim é na Alemanha. Então, e ele tinha algumas referências com relação à manipulação palmar, digital, dorsal e do punho. Que legal, né? Isso. Que bom seria ter essa aula para poder estudar, né? Pessoal, olha, tem uma quantidade gigantesca de material sobre magnetismo. É muito grande mesmo, em alemão, principalmente em francês, tá? E que bom que essas obras estão voltando aí com toda a força para que a gente possa, né, aproveitar ao máximo. No livro de Deleuze, o outro, né, o tratado histórico lá dele, que foi a última tradução do grupo de Jacó, ele fala muito sobre essas obras, essas diversas obras, na qual o próprio Deleuze se baseou também, tá? Para poder fazer esse livro e também utilizar a prática dele. Ele faz uma crítica a cada obra, é bem interessante. Ok? Por isso que ele fez uma referência a essa obra aqui, desse Kleuger, né? Não sei se a pronúncia certa é essa, desse provavelmente médico alemão, né? Ok, gente? Agora eu vou resumir em poucas palavras o que falo sobre o magnetismo a grandes correntes, indicando os procedimentos que mais convêm. 1. No princípio, deve-se estabelecer a relação segurando os dedos polegares, pondo as mãos sobre os ombros, fazendo isso, pondo uma ligeira pressão, alguns passes ao longo do braço e colocando as mãos sobre o estômago. Não é? 2. Na fase média, dirigir correntes desde a cabeça até os pés, ou no mínimo até os joelhos. O contato é inútil. Ao finalizar, fazer passes ou também fricções magnéticas ao longo das pernas até a extremidade dos pés. Acalmar por meio de alguns passes a certa distância com a mão aberta e extrair, enfim, o fluido superabundante com alguns passos transversais. Então ele diz esse processo passo a passo, lembrando que as grandes correntes significa longitudinais da cabeça aos pés, ok? Na verdade, ele começa acima da cabeça, né? Vai passando da cabeça, né? Um pouco acima da cabeça e vai até passando dos pés, ok? O correto é isso. Mas quando a gente quer falar, geralmente diz assim, da cabeça aos pés. Então, as grandes correntes. Pequenas correntes é um lugar específico, né? Fazer uma pequena corrente aqui, né? Uma questão localizada, só no braço aqui, né? No caso, no antebraço. Então, seriam as pequenas correntes. As grandes correntes é da cabeça aos pés, tá? Por isso que ele fala. A relação magnética, tocar nos polegares. Então, se tem alguém ali, você quer, sei lá, a pessoa tá acamada, é sua amiga, você quer fazer uma relação magnética rápida, toca no polegar dela, se ela estiver deitadinha, não tem problema, deixa ela deitadinha, você toca nos polegares, vai conversando. Esse toque no ombro ajuda também na relação magnética, né? E na segunda parte, né, nessa segunda fase que ele diz aqui, ó, é desnecessário o toque. Por quê? Porque você já estabeleceu a relação, então o toque é desnecessário, tá bom? E aí você faz todo o procedimento magnético numa boa. Agora no final ele capricha nas fricções, ou seja, nos contatos ou na massagem nos pés, nas pernas. Se você puder fazer isso, né? Geralmente a pessoa está numa maca para poder fazer isso, né? Se tiver uma camada, pode-se fazer isso também, tá? Se você quiser, mas vamos supor por conveniência ou uma pessoa que você não conhece, não é sua família, então você não quer tocar, então tudo bem. Não faça as fricções, não faça os toques, né? Não faça as massagens nas pernas, mas faça os longitudinais, específico, né? Rápido. Ok? Essa é a dica que eu dou para vocês. Martinho levantou a mão, foi sem querer, Martinho? Você quer falar mesmo? Eu acho que foi sem querer. As primeiras sessões.
As primeiras sessões do magnetismo devem durar 1 hora, quando não há razão alguma para prolongá-las ou abreviá-las. Digo as primeiras porque uma parte do tempo se emprega em estabelecer a relação. Porém, uma vez bem estabelecida esta, a ação do magnetismo se manifesta desde o primeiro momento. Então, uma sessão de meia hora ou 3/4 de hora é suficiente, a menos que seja preciso sustentar um trabalho iniciado. Olha só, pessoal, é muito legal, né? Quando tu vê Deleuze falando que na primeira sessão 1 hora, né? Eu acho muito engraçado isso, porque às vezes a gente quer fazer a magnetização no tempo de uma Ave Maria, né? Aí é fé demais, né? Não? Nossa Senhora não tem nada a ver com isso, é a gente que inventa essas bombas para ela, né? Não tem nada a ver com essas questões, nem Jesus, né? Quando a gente faz um Pai Nosso. Então é muito legal quando a gente entende esse processo, né? Porque, gente, uma relação magnética bem estabelecida dos magnetizadores clássicos levava em torno de 5 a 15 minutos. Só a relação magnética. E a gente quer dar o passo numa pessoa em 1 minuto, gente. Olha que absurdo. Que descompasso é esse, não é? E depois a gente não fica sem entender porque não funciona. Claro, a gente não faz o básico, pessoal. Claro que a gente pode hoje, tem muito mais informações para a gente poder diminuir esse tempo, sim. Mas 1 minuto é pouco tempo demais. Não dá para entender isso. E pior que no nosso meio tá lá na Revista Espírita, no caso da senhora Rose, eu gosto sempre de citar esse caso, quando eles faziam um tratamento magnético junto do tratamento da obsessão, que ela teve uma obsessão de 15 anos, né? O nome do artigo é Obsedada de Barcelona. O nome dela é a senhora Rose. Foi 15 anos de obsessão. Teve padre que fez exorcismo, nada funcionou, nada, nada. Só quem tratou mesmo foi magnetismo junto com um médium confiável que evocava esse espírito para conversar com ele. No final, o homem já estava tão bom, né? O homem que eu digo é o desencarnado, que já estava até dando conselho para ela. Ou seja, de inimigo se tornou um amigo espiritual. Que bom, né? E dizendo assim, no final, uma magnetização para poder harmonizar ela, na faixa de 15 minutos, 1/4 de hora, porque ela já estava na recuperação. E a gente quer fazer um passe de 1 minuto. Percebe, gente? O descompasso. Aí a gente pergunta, de onde veio isso? De onde surgiu esse passe de 1 minuto? Ninguém sabe explicar. Eu só posso dizer com segurança, isso não é magnetismo. Isso é qualquer coisa, né? Um ritual que foi criado no nosso meio, é qualquer coisa, menos magnetismo. Desculpa. Tá? Mas Wagner, os espíritos, sim, eu sei, os espíritos estão conosco, inclusive magnetizadores que não acreditam. Está lá, não sou eu que estou dizendo, lá no Livro dos Médiuns, né? 1876. Se for para o bem, os espíritos estão juntos, mas você tem que estudar, você tem que fazer sua parte. Se você quer tratar uma pessoa em 1 minuto, os espíritos podem fazer nada. Nada. A não ser que você seja um médico curador, eu não sei. Se o médico curador, sim, conseguia. O médico curador conseguia como fosse um relâmpago, segundo Allan Kardec, né? Curava a pessoa na hora, instantâneo. Muitas vezes não precisava nem saber de técnica magnética nenhuma. Era um médico curador diferente demais. Mas nós que somos magnetizadores, só de relação magnética a gente vai demorar um tempinho. Né? Um tempinho que eu digo aí é um tempo razoável. Não é 1 minuto. Tá, eu tô chamando a atenção disso para que a gente possa, sabe, ter cuidado, né? Já que está estudando magnetismo, então ter cuidado com os nossos conceitos, saber. E também se preservar, né? Porque
querendo ou não, vai criar muita desarmonia, né? Você explicar isso para as pessoas que vêm fazendo isso há 30 anos. E você dizer para ela, olha, tá 30 anos fazendo errado. Isso machuca demais, não é? Machuca, claro que sim. Mas assim, se a pessoa tiver abertura, geralmente eu aproveito isso quando eu vou fazer meu seminário, né? Aí eu, ó, para magnetizar uma água, coloca a mão lá, os espíritos não magnetizam a água, né? Tem gente que acredita nisso, eu não acredito. É por isso que lá no livro dos médios diz assim, ó, quem magnetiza a água é o magnetizador. Quase sempre, ele ainda diz assim, quase, não diz sempre não, quase sempre acompanhado pelo bom espírito. Por que quase? Porque às vezes o fluido do magnetizador já é o suficiente. E os espíritos não precisam fazer nada, porque já é o suficiente. Às vezes precisa da ajuda de os irmãos. Seja um espírito familiar, um espírito amigo, um espírito que é responsável pelo tratamento lá daquela instituição. Enfim, né? Aí vai ao infinito as possibilidades. Tá bom? Eu espero que tenha servido de alguma coisa essas minhas colocações aqui. Wagner, Pois não, aqui, né? Eu, como sim. faço de forma clássica, não tenho um tempo certo para conseguir a relação magnética, que vai de assistido para assistido. O que acontece é que quanto mais você magnetiza essa pessoa, mais rápido você consegue entrar em relação. Da próxima vez, sim. E quando nós buscamos sempre fazer o procedimento através dos testes, né, e depois após conseguir o sono, então é difícil de imaginar isso fazendo no contexto de uma casa espírita, né, onde não acontece esse sono magnético. Pois é, bem lembrado, Jorge. Bem lembrado, porque os magnetizadores testavam. Como é que ele testava? Ele dizia assim, ó, eu quero saber se a minha magnetização está funcionando. Como é que eu testo? Era fácil, Jorge. Era fácil. Era só testar a catalepsia. Sim. Né? Sim, a gente buscava sempre algum sinal. Se a catalepsia funcionasse, pronto, estava no caminho, cara. Sim. Mas Verdade. olha, Jorge, em um passe de 1 minuto, ninguém vai conseguir catalepsia. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você, em 1 minuto, conseguir a catalepsia em alguém. Uhum. Não é? Sim. Ou seja, o efeito magnético em 1 minuto não acontece. A verdade é essa. Não acontece nem a relação. Nem a relação foi estabelecida. Isso. E o pior disso, Jorge, a pessoa pode passar mal, o magnetizador pode passar mal, porque você está querendo fazer uma ação magnética sem fazer o principal, que a porta de entrada, digamos assim, é a relação magnética, é o rapport. Uhum. Né? Uhum. Quando não acontece nada, ótimo, né? Que bom, ainda bem. Mas às vezes o magnetizador passa mal e o magnetizado também. Né? Bem lembrado por você. E o Martinho continua com a mão levantada, não sei se ele adormeceu, vamos esperar ele voltar do desdobramento. Vamos, Irani, por favor. É necessário, enquanto seja possível, ordenar o tratamento da maneira mais uniforme e mais regular possível. A repetição das sessões deve ser periódica, com igualdade em sua duração. O magnetizador precisa ter calma constante e se autocontrolar. Deve afastar de toda influência estranha e excluir todo curioso e até de toda outra testemunha que não seja o que primeiramente se elegeu. Deve-se dispor de um grau semelhante de força magnética em cada sessão, de igual modo de proceder que se adotou por primeiro. Entretanto, quando o magnetizado experimente algumas sensações, estes determinarão a variação ou modificação dos procedimentos e aproveitará a ocasião para falar desses efeitos e das indicações que os mesmos dão acerca da maneira de agir. É muito legal essas colocações de Deleuze, porque ele fala com relação à regularidade, né? Porque a gente faz o tratamento, né? É um tratamento ao longo do tempo. Não é isso? Então, você tem que ser regular, você tem que ter, ó, tal. Você vai tratar como? Uma vez por semana? Então vai lá naquela, né? Faz esse processo uma vez por semana. Ah, mas eu quero tratar
todo dia. Ótimo. Melhor ainda, né? O efeito é mais rápido. Então faz todo dia, ok? Nessa mesma regularidade dele. Não, mas há casos onde você vai no processo e não, numa primeira sessão a pessoa não sentiu dor, mas na segunda ela sentiu. O que é que eu faço? Então eu vou falar, eu vou fazer um arrastamento, eu vou fazer um tato magnético para apurar a razão daquela dor. Não, ela está sentindo uma dor de cabeça. Não, mas eu vou fazer o tato para saber se a fonte dessa dor de cabeça é na cabeça mesmo, ou como a gente vai ver nesse livro aqui, que às vezes é no estômago, é no fígado. O fígado, ninguém sente dor em fígado, mas o fígado pode ser responsável pela dor de cabeça. O meu caso, geralmente quando eu tenho dor de cabeça é porque eu comi alguma coisa oleosa, aí eu já sei logo, já sei que eu exagerei, né? Aí o fígadozinho reclama, né? E aí a dor de cabeça vem, né? Então é importante que a gente tenha o tato magnético para ver onde é a fonte do problema, o fígado, vai lá e trata o fígado, né? Beleza, pessoal? Aqui tem uma notinha do rodapé. Ô, Wagner, Agora acordou, né, Martinho? Fazia era tempo que você estava com a não, mão levantada aí. não, é porque às vezes esse horário eu fico ajeitando minha mãe de Ah, sim, 86 não, anos. brincadeira, meu amigo, sem problema. Aí às vezes você toca. Mas, não, mas realmente eu estou com uma dúvida agora aqui. À vontade. É sobre essa questão do tempo. Sim. Depois do rapó, a gente começa a aplicar o passe, né, magnetizar, Uhum. para parar ou não. A gente sente, é por intuição, assim, o tempo que a gente vai passar magnetizando, é uma intuição ou é um sentimento? Não sei se você me explicar direito. Vai depender do que você está tratando, né, Martinho? Porque se você está magnetizando para quê? Qual é o problema da pessoa? Né? Ah, mas não é o tratamento de, sei lá, eu não quero fazer tratamento físico, né? Não é um tratamento em si. É um desenvolvimento, se for o caso, ou um teste de sonambulismo. Aí já é outro quadro, né? Já é outra questão, né? Que aí você vai explorar a questão do sono magnético e testar a questão do transe e por aí vai. Eu citei esse exemplo só para ilustrar o que a gente está fazendo magneticamente falando, né? Ah, não, mas é um caso de depressão. Então, o TDM. A gente tem um procedimento TDM. Primeiro ponto, nem rapó a gente faz. Na verdade, o rapó já é estabelecido no meio do processo, porque a gente começa já nos dispersivos, né? Então, você vai fazer esses dispersivos, transversais cruzados, trabalhar bastante na altura do baço, né, onde se encontra o esplênico, fazer bastante dispersivos pelas costas, pela frente, longitudinais, transversais e por aí vai, né? E é um tratamento que não é menos do que 1 hora, né? 40 minutos, 45 minutos se a pessoa for experiente, né? Percebe, Martinho? Quando é que eu devo parar? Você vai parar quando terminar a sessão, ok? Terminar a sessão. Mas você pode sentir, mas eu estou sentindo alguma coisa estranha aqui. Olha, se você está sentindo alguma coisa estranha, capricha no dispersivo. Dispersivo nunca é demais. Se tiver dúvida, como diz Jacó, né? Se tiver dúvida, dispersa. Beleza? Compreendo. Então, no caso, Wagner, o que vai falar para quem tem um bom tato é o próprio tato magnético. Uma vez que você não sente mais nada, então ali está terminado o trabalho. Não seria isso? É como eu falei para você, George. Quando não trata de depressão, sim. Mas no caso de depressão, no caso de depressão séria, né? No PDM1, que a gente chama, né? A gente não faz tato, ok? Tá, porque o TDM ele tem um procedimento, né? Isso. Mas nos outros casos, sim, a gente faz o tato, confirma. Agora a questão é a seguinte, sabe, George? Às vezes a pessoa está já desencarnando, né? Eu digo assim, brincando. Na verdade, a pessoa está com a dor na perna, está com a dor na coluna, está com dor não sei aonde, dor. E aí, se você for inventar de tratar tudo, você vai desencarnar e não vai resolver, né? O magnetizador desencarna e não resolve. Então, você vai perguntar para a pessoa, ou então você mesmo diz para você mesmo, não, o que é que eu vou tratar? O que é que, para mim, está gritando aqui? Então, você trata aquela questão, né? Que está mais forte. De qualquer forma, o próprio sono magnético, ou seja, o relaxamento, vai proporcionar a diminuição dessa dor também, né? Se você, por algum motivo, não puder fazer uma sessão do jeito que você quer,
mas você quer aliviar a pessoa, né? E muitas vezes já trata, viu? Muitas vezes. Só o sono magnético já é uma terapia. A pessoa já vai dizer, meu Deus, que coisa boa. Eu acordei outra pessoa, né? Porque para ela é como se ela tivesse dormido. Então, às vezes nem dorme, né? Não tem nem essa sensação de dormir. Às vezes dorme mesmo. E quando ela levanta assim, engraçado, eu estava presente, mas aqui eu estou super energizada, eu estou relaxada. Muda até a voz, né? Eu estou mais calmo, que coisa boa. É que eu, no meu caso, eu sempre busco o sono magnético, a menos que a pessoa não entre, mas ela relaxa muito. Mas eu sempre busco o sono. O sono magnético tem essa vantagem, né? Ele é relaxante muscular, ele faz com que a nossa mente desacelere. Há uma influência muito forte do magnetizador. Em que ponto eu estou falando isso? Estou falando no ponto seguinte: se eu estiver bem, a pessoa vai ficar bem. Se o magnetizador estiver bem, a pessoa vai sair bem. Certo? Certo. Mas se eu tiver ansioso, se eu tiver estressado, se eu tiver um monte de coisa aí de ordem moral, o meu magnetizado vai sair do mesmo jeito. Olha a responsabilidade, hein? Então a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem centrado, a gente está bem equilibrado para poder magnetizar outra pessoa, né? Ah, mas os espíritos vão ajudar. Vão não. No máximo eles vão fazer um bloqueio para você não interferir na outra pessoa, por caridade. Mas é muito difícil. Geralmente ele vai deixar acontecer para você aprender a fazer a coisa certa. Mas, meu Deus do céu, que lição, né? Lição para a pessoa que está recebendo esse magnetismo. É uma tristeza mesmo, né? Porque nós temos que ter cuidado, nós somos magnetizadores. Não vai estar culpando os espíritos, não. Não é isso? Oi, dona Irani. Dona Irani. Irani, pode falar, Irani. Pois não. Aqui é a notazinha do autor, aqui embaixo. Sim. Vários magnetizadores experimentam sensações que devem servir forçosamente de norma na eleição dos procedimentos. Porém, como essa preciosa faculdade não é comum a todos, me ocuparei em outro capítulo dos meios de desenvolvê-la em si mesmo e das vantagens que oferece. Então a gente vai ver Deleuze ensinando como a gente desenvolver essa faculdade da dupla vista. Que massa, né? Antes de entrar nesses pormenores, creio ser necessário combater uma opinião que me parece inteiramente errônea, ainda quando tenha sido sustentada por homens muito versados no conhecimento do magnetismo. Consiste em que os procedimentos são indiferentes para eles, que não servem mais do que para fixar a atenção e que só a vontade faz tudo. Tem-se adquirido essa ideia em vista de um fenômeno comum a alguns sonâmbulos e pela aplicação de um caso particular a uma teoria geral. Isso é muito interessante, pessoal, porque quando a gente tem uma doença, a gente trata a doença do mesmo jeito que outra doença. Então, você tem uma patologia aqui, uma dor na cabeça, né? Sei lá, a sinusite, tem uma sinusite. E você tem uma frieira. Você vai tratar do mesmo jeito? Você vai tomar o mesmo medicamento? Você vai magnetizar do mesmo jeito? O que é que vocês acham? Pode falar. Pode continuar? Não, eu queria que alguém falasse aí, que eu fiz uma pergunta. Não sei se vocês estão entendendo minha língua. Estou falando em línguas, talvez. Não, porque uma dor você vai fazer um arrastamento, e se a pessoa está com a frieira, então ela está com a bactéria ali, você vai fazer colocar o fluido na intenção de que a bactéria morra, tudo mais, de recuperação da pele, cicatrização do machucado, ferimento, então é diferente o procedimento. Exato, Jorge. E outra questão, como é que a gente tem um passe padrão para tudo? Percebe? Sim. Mesmo Então, porque você não precisaria de tantos passes, bastava um só. pois é. Não teria dispersivo, não teria longitudinal, ainda tem gente que diz calmante, assim. ativante. Ainda tem gente que diz assim, ó, basta colocar a mão na cabeça, né? E se espalha pelo resto do corpo.
Até porque, como Enfim, dizem na maioria das nossas casas espíritas, né, que o coronário é responsável por distribuir os fluidos colocados quando a gente para a mão no centro da cabeça. Então, quer dizer, a gente não tem esse processo de, se você parar a mão ali, você vai congestionar até o coronário. Ele congestionado, ele não vai fazer nada, né? É assim que eu entendo. ninguém pergunta, né, Inês? Se a pessoa saiu com dor de cabeça, se saiu tonta. Tem gente que Pois é. incorpora, né? Lá um médio ostensivo, o cara bota a mão na cabeça dele, chegar, e a pessoa lá incorpora Vamos, na hora. Meu Deus, é um não caos, fale né? isso não, que eu tinha uma sorte da moléstia do pessoal incorporar exatamente quando eu estava aplicando o passe. Aí o que era que eu fazia? Eu era afastada dos passes, Pois é. porque eu estava provocando isso. Quer dizer, a culpa o cara faz um negócio errado e a culpa é do paciente. Dá para entender isso, não? Não, a culpa era minha, do máquina, É, do passista. Eu a culpa. estava aplicando o passe, era eu que estava juntando o espírito lá para o médium. Ah, é você que era o passista? Era? Era, e eu fui afastada como é, da mesa mediúnica, como é, do passe várias vezes por causa disso. Olha, a gente está numa casa espírita. Se eu sou magnetizadora, a espiritualidade dá um jeito de botar aquela pessoa na minha frente. Até porque, se incorporar, eu só saía de perto dela depois eu conversasse com o espírito. Não tinha esse negócio que suba, entendeu? Então vai baixar no outro terreno, não. Eu estando fazendo assistência, se a pessoa quisesse incorporar, ela ia incorporar ali, ia sair bem. Entendeu? Se possível, né? Porque eu ia fazer tudo. Então, por causa desses processos todos, É uma tristeza, né? Esse tipo de coisa. geralmente eu era chamada a atenção. Até que eu cansei. Eu disse, não quero mais não, não quero mais ficar passando. É complicado demais. Martim, leva a tua mão de novo, Martim. Marcelo também está com a mão Marcelo também. levantada. O Martim não falou, então Marcelo. Marcelo, pode falar, meu filho. Acho que o Marcelo também desistiu. Então vamos em frente, né? Wagner. Opa, pode falar, Marcelo. Não, com relação à pergunta, era só para acrescentar o seguinte: o do tratamento diferente que você colocou aí, da dor e da frieira. O fluido magnético, o animal é o mesmo, agora a pessoa tem que colocar a intenção. Mas é aquela questão, né, Marcelo? Eu não vou botar na Você. cabeça se o problema é lá no pé, né? Não, estou dizendo, você direciona o seu fluido num determinado local, mas você tem que ter a intenção. A Sim. intenção desse fluido aqui é para dissolver uma energia ou então é para tratar um micro-organismo. Foi o que o nosso amigo colocou lá em cima, certo? Sim, perfeito, perfeito. Agora, meu Então, ponto, o ponto que eu coloquei isso, Marcelo, foi com relação à área que a gente vai tratar. Por exemplo, tá com a dor no ombro. Então sim. eu vou arrastar no ombro, não vou arrastar no coronário, nem lá nos pés dele, né? Não, É certo. mais especificamente para a gente desmistificar aquela crendice que tem no nosso meio de que bota tudo no coronário e se distribui para todo canto. Isso é uma lenda, né? Desculpa. Isso aí não existe, não. Isso aí não existe, não. Ok. Valeu, Marcelo. Obrigado pela contribuição. Irani, querido. Onde foi que eu parei? Magnetizador, foi? A gente está aqui, ó, a sonâmbulos, não é isso? Há sonâmbulos Sonâmbulos perfeitamente concentrados, cujas faculdades interiores são de tal modo enérgicas que agem sobre si mesmo por sua própria força e conforme a vontade que lhes comunica o magnetizador. Este faz cessar uma dor de cabeça ou nas costas, unicamente porque ele assim o ordena. Também há homens dotados de um poder magnético tal que podem agir sobre enfermos muito sensíveis e perfeitamente em relação com eles, dirigindo a ação sobre tal ou qual parte, empregando apenas o pensamento ou o olhar. Porém, esses fenômenos são extremamente raros e nada pode se inferir deles para a prática ordinária. Então, isso existe, tá?
tanto na questão do pensamento como olhar. É uma tecla que eu sempre bato, né, Inês? Mas isso não é comum, gente. A grande questão é essa. Inclusive, um dos comentários que teve no YouTube, viu, Irani, foi justamente sobre isso, né? E eu vou tentar responder aqui. Eu não estou falando para quem é feiticeiro, né? Eu botei feiticeiro lá, a pessoa achou ruim porque eu chamei feiticeiro, mas eu estava se referindo a feiticeiro lá 555 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta sobre os feiticeiros. E os espíritos dizem assim: todo aquele que tiver a dupla vista, né? E que tiver o poder magnético, eram considerados feiticeiros, né? E foram bagaçados, muitos deles foram para a fogueira, né? Enfim, e a gente é feiticeiro espírita, né? Que eu gosto de dizer, eu sou, todo mundo aqui que é magnetizador, né? Digamos assim. Então tem gente que pelo olhar, tem gente que consegue pelo pensamento, né? Magnetizar as pessoas, mas eu não consigo. Então, e eu também me preocupo mais com as pessoas que estão aprendendo. Por isso que eu ensino a movimentar as mãos mesmo, do jeito que os magnetizadores clássicos faziam. A partir daí, quando você já tiver fera, né, no seu desenvolvimento magnético, você pode fazer do jeito que você quiser, à distância, pelo pensamento, né, que eu já testei, Inês também testou, né, Inês? Não funcionou, quem sabe a gente consiga, né, Inês? No momento ainda não consegui, né? Mas com as mãos funciona, que bom que funciona, então vou usar as mãos. Qual o problema, qual é a vergonha, qual é a limitação de usar as mãos? Nenhuma, então vou usar as mãos, funciona, tá tudo bom, tá tudo bem, e eu ensino a movimentar as mãos. Isso aí é questão muito interessante aqui, ele falando dos sonâmbulos, por quê? Porque, segundo o próprio Deleuze, os sonâmbulos foram uma revolução do magnetismo. Por que os sonâmbulos foram uma revolução? Porque eles conseguem ver o fluido magnético. Até hoje, são raros os equipamentos. A gente só tem notícia de um no livro de Sandro Fontana, né, Poder das Mãos, onde ele relata que um equipamento conseguiu detectar o fluido magnético. Eles batizaram de biofóton, porque ele aparece em forma de luz. Mas não é uma luz comum, não é a luz essa da lâmpada que vocês estão vendo aqui minha imagem, graças a uma lâmpada que está acesa, não é essa luz. Por isso que o nome é biofóton, quer dizer, uma luz que é, entre as bio, quer dizer, de um ser humano, né? Que a gente chama de magnetismo humano. A velocidade da luz é 300 km por segundo. A velocidade do biofóton quanto é? Tem que fazer o teste. Né? Porque é uma luz diferente. O equipamento detectou. Os sonâmbulos conseguiram ver. Essa luz, ou não seria necessariamente a luz, né? Pode ser um fluido magnético, né? Esse fluido magnético, que viaja na velocidade do pensamento. Então, é muito interessante quando os sonâmbulos começam a apresentar esses detalhes para a gente. Inclusive, eu falei até para vocês aqui, quando o Deleuze estava magnetizando, e a gente vai ver nesse livro mais à frente, quando o Deleuze estava magnetizando, e o sonâmbulo que auxiliava ele, porque era comum os magnetizadores terem sonâmbulo, tinham os seus sonâmbulos, né, para poder ajudar nos tratamentos, para poder verificar essas coisas, né. Segundo Deleuze, nesse livro aqui, ele também cita que teve, não sei se foi nesse livro ou foi no outro, né, de 1813, esse aqui é de 1825, ele cita que teve 12 sonâmbulos que ele trabalhou. Ele até cita a quantidade de sonâmbulos que ele trabalhou. Né? Enfim, é muito legal quando a gente tem esses detalhes para poder entender o processo magnético. Né? Não posso esquecer também de ressaltar que o próprio Allan Kardec foi curado pela uma sonâmbula. Né? Quem quiser ver, vai lá na Revista Espírita, em 1862, que tem o relato de Kardec. Ele estava quase cego, ele ia ficar cego, na verdade, e a sonâmbula curou ele. Então, quem quiser ver lá, dá uma olhada na Revista Espírita de 62, agosto, se eu não estou enganado. Ele conta esse caso. Beleza, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida? Gostaram do estudo de hoje? A gente vai encerrar agora. Terminar, né? Terminar. A gente ficou aqui, né, Irani? Faltando um pouquinho ainda. Ah, tá passando. Então vamos concluir logo, né? Ah, tá perto, tá perto. Vamos. Os procedimentos não são nada, a menos que não venham unidos a uma intenção determinada. Até se pode dizer que não são a causa da ação magnética, porém é inegável que se requeiram indispensavelmente para concentrá-la e que devem ser variados segundo o fim a que se aspira.
É, Os sonâmbulos, vai falar? só um momento aqui, Irani, que eu gosto de ressaltar dois pontos: a intenção e a vontade, né? São dois pontos que a gente tem que estudar muito, tá, pessoal? Essas duas questões que eu queria que vocês anotassem aí em algum lugar, né? A intenção e a vontade. O Marcelo falou sobre essa questão da intenção, Jorge também falou a questão da intenção. Kardec fala sobre a intenção também no Livro dos Médiuns, onde ele cita a intenção de sonambulismo, que se refere ao sono magnético, a intenção de cura, tratamento do magnetismo para tratamento das pessoas, né, tratar fisicamente as pessoas, e ele cita uma outra intenção, chamada tratamento para obsessão. Então ele cita essas três intenções. Mas isso é um contexto, né? Então eu queria que a gente observasse esses pontos com relação à intenção e à vontade, para a gente futuramente filosofar sobre isso, tá bom? Pode continuar. Os sonâmbulos indicam para eles mesmos procedimentos distintos, segundo a localização do mal, e quando aconselham a um enfermo que se sirva do magnetismo, tenham grande cuidado de prescrever-lhe os procedimentos que empregarão. Certo é que, por meio dos procedimentos convenientes, e não só por sua vontade, é que se desaloja uma dor, se faz baixar e se acelera a circulação do sangue, se dissipa o infarto e se estabelece o equilíbrio. Há casos em que se faz muito bem pondo as mãos sobre os joelhos. Todavia, se faria muito dano situando-as longo tempo sobre o estômago. Carregando demasiado a cabeça, produz-se aturdimento, moléstia, mal-estar. Muitas vezes é essencial estender o magnetismo ao terminar a sessão e dispersar o fluido pelas extremidades para desembaraçar dele o que está demasiado carregado. Essa foi a grande revolução de Deleuze. A questão dele ressaltar a importância dos dispersivos. De certo, isso aqui foi uma grande revolução. Foi tão importante essa ação dos dispersivos que praticamente acabou com as crises na qual muitas pessoas passaram na época de Mesmer. Ok? Então, com a ação dos dispersivos são os passes rápidos, longitudinais rápidos, os transversais já são rápidos por sua natureza, os perpendiculares, né, onde você passa uma mão pela frente e outra por trás, tudo isso são ações dispersivas que deixam a pessoa super bem. Quando você faz concentrado, ele disse aqui, ó, na cabeça, foi bem específico, carregando demasiadamente a cabeça. Isso é um erro clássico no nosso meio hoje, porque foi proibido movimentar as mãos nos centros espíritas ligados à federação. Volto a dizer, eu pouco estou me lixando para a federação, um pouco interessa a federação, porque o que me interessa é Kardec e a doutrina dos espíritos. Vaticano, para mim, não tem mais sentido, né? Eu fico triste porque algumas pessoas levam isso como uma lei absoluta sem a devida atenção, né? E as pessoas saem passando mal, saem tontas, saem com dor de cabeça, e às vezes, né, a gente injustamente bota a culpa em quem? Nos obsessores. Isso é uma maldade das mais tristes. Enfim, então é importante ressaltar esse ponto aqui, antes da gente concluir, a importância dos dispersivos, né? E essa harmonização foi muito bem colocada por Deleuze, e também a verificação disso na prática dessas recomendações pelo sonâmbulo. E esse sonâmbulo que muitas vezes utilizado a sua faculdade para se autocurar, né? Ele mesmo dizia quais são os procedimentos, o que é que ele estava sentindo, onde é que estava o problema, recomendava aqui a ação magnética, os procedimentos que deveriam agir, quanto tempo, quando seria a próxima crise, tudo isso eles diziam com exatidão, muitas vezes. E esses mesmos sonâmbulos, quando entravam em relação magnética, mesmo após o seu tratamento já estava curada, mas muitas vezes os magnetizadores utilizavam essa faculdade, essa lucidez sonambúlica, como é dita comumente, quando entrava em relação com outra pessoa, geralmente é assim, você coloca o seu sonâmbulo no sono magnético, através dos longitudinais, ela está no sonambulismo, você começa a conversar com o seu sonâmbulo,
Aí você entra em relação. Como é que entra em relação? O sonâmbulo toca nos polegares da outra pessoa que você quer consultar. E aquele sonâmbulo que tem aquela propriedade de ver os órgãos internos dele, consegue ver os órgãos internos da outra pessoa que entra em relação. Simples assim. Uhum. É massa, né? É muito lindo o magnetismo. Viva o magnetismo. Continuando. Quando afirmo que um método diferente do meu obteria igualmente um bom resultado, pretendo dizer que cada um modifica os procedimentos segundo suas ideias e costumes, porém não que se pode prescindir deles ou empregá-los de um modo oposto às regras gerais. Assim, os diversos magnetizadores agem igualmente, bem por meio de passos mais lentos ou mais rápidos, pelo contato ou a certa distância, tendo as mãos em um mesmo lugar ou estabelecendo correntes. Porém, é absurdo crer que se curarão frieiras nos pés pondo as mãos sobre o peito. Foi mais ou menos o que eu disse anteriormente, né? E esses procedimentos, como ele falou, não podem de encontro à lei do magnetismo. Quais são essas leis do magnetismo? Tem várias, né? Uma delas que é muito comum, que a gente vai citar aqui, que é fazer a movimentação de mãos dos pés em direção à cabeça. Não pode fazer isso. O resto você pode fazer muitos procedimentos sem problema, tá? Então, observando esses procedimentos, né? Essas regras, os preceitos, né, do magnetismo, tá tudo certo. Cada um age de um jeito. A gente dá algumas sugestões de tratamento, de forma de agir, mas cada magnetizador vai ter sua forma de trabalhar e está tudo certo, desde que ele observe os princípios, né? Os princípios do magnetismo, tá bom? Há procedimentos gerais que se empregam ao começar, há outros que são indicados pelas circunstâncias ou pelos efeitos que primeiramente se tem produzido. Falaremos deles no capítulo seguinte. Agradecendo a colaboração de todos vocês, da compreensão, um abraço fraterno, né? Um beijo no coração de cada um de vocês e que possamos seguir, né, nesse banquete de conhecimento magnético do sábio Deleuze, como dizia Allan Kardec. E na próxima quinta, a gente vai para o capítulo 3, no dia 24 de março. Beleza? Combinado assim? Nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, eu vou gravar. Está gravada, na verdade, né? Vou até parar aqui a gravação.